Bora lá, pessoal. Vamos resolver aqui a questão, então, 31 do vestibular da UFSM de 2023. Na verdade, esse texto ele se refere à questão 31 e 32, né? Ele fala sobre a professora e pesquisadora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? A Márcia Cristina Bernardes Barbosa. E ele é um texto mais para te cansar, né, na prova do que para te dar alguma informação, né? Ele vai falar um momento ali que ela fez um forno tal para secar umas amostras dos experimentos que ela fez e tal. E aí as questões vão girar em torno disso, né? Então o texto está mais aí para cansar mesmo o candidato durante a prova, né? A questão 31 ela vai falar o seguinte: então, na criação de seu forno caseiro, né, a Márcia Barbosa inicialmente cometeu um erro que logo foi reparado. Considerando que seu erro foi devido à escolha equivocada da resistência utilizada, algumas opções para corrigir seu equívoco são apresentadas a seguir. O texto, se o camarada for fazer ali a questão e não entendeu, é bom que dê uma lida no texto para se situar, mas ela no texto ainda não fala qual foi o erro que ela cometeu na construção do forno, tá? Então aqui na própria questão ele já fala que a gente deve considerar, né, que o erro, né, foi devido à escolha da resistência, né? Então ele te dá as situações ali que podem, as três situações ali, e a gente vê o que está certo e o que está errado. Para fazer essa questão aqui, a gente tem que considerar as duas leis de Ohm, né? Então a primeira lei de Ohm a gente sabe que ele relaciona a diferença de potencial com a resistência e a corrente, né? E a segunda lei de Ohm a gente sabe que é a resistência, é a resistividade elétrica do material vezes L, que é o comprimento do material, dividido pela área da seção transversal desse fio aí, né? Então a gente vai analisar as equações e vamos responder as questões ali que, né, vamos responder a questão baseado nessas duas equações aí, analisando elas. Aqui para ficar melhor, de acordo com o que ele pede na questão, porque ele vai falar de corrente elétrica, então eu já vou deixar a equação aqui da primeira lei de Ohm em função da corrente elétrica, tá? Eu vou passar só a resistência para o outro lado e vou deixar a corrente elétrica aqui em evidência. Então vai ficar U sobre R, beleza? Então vamos lá. Aqui, ó. Primeiro item. Usar uma resistência de maior comprimento fará com que haja uma diminuição na intensidade da corrente elétrica? Então vamos lá, ó. Na segunda lei de Ohm aqui, ó. Se eu aumento o comprimento do fio, né, o que acontece com a minha resistência? Né? Como ela é diretamente proporcional ao fio, aqui o tamanho do fio, a resistência vai aumentar, né? E aí, vindo aqui para a primeira lei de Ohm, ó, se eu aumento a resistência, né, eu diminuo a corrente elétrica que está passando por ali. Porque ó, corrente elétrica e resistência são inversamente proporcionais. Quando é diretamente, ó, cresceu o comprimento do fio, aumenta a corrente, aumenta a resistência. Então aqui, ó, já que aumentou a resistência, a corrente vai diminuir. Então o que ele diz na 1? Ó, usar uma resistência de maior comprimento fará com que haja uma diminuição na intensidade da corrente elétrica? Sim, ó, se aumenta o comprimento, a resistência aumentando, a corrente elétrica diminui. Então a gente tem o item 1 como verdadeiro. Vamos para 2 então aqui. Vamos lá para a questão 2. Deixa eu apagar aqui. A gente continuar a nossa análise com as equações. Então, aqui como é que vai ficar? Então, a 2. Usar uma resistência de maior espessura fará com que haja uma diminuição na intensidade da corrente elétrica. Então, se eu aumento a espessura do fio, né, por exemplo, eu aumento a área dele. Então, aumentando a área, vamos ver o que acontece. Se eu aumento a área, né, como é inversamente proporcional à resistência, o que vai acontecer? Aumentei a área, vai diminuir a minha resistência. E se diminui a minha resistência, o que acontece com a corrente? Ela aumenta, né? Inversamente proporcional. Então, usar uma resistência de maior espessura fará com que haja uma diminuição na intensidade da corrente elétrica? Não, se eu aumento a espessura, diminui a minha resistência, diminuindo a minha resistência, aumenta, né, a intensidade da corrente elétrica. Então, a 2 está errada. E a 3. Usar uma resistência cujo material apresente maior resistividade fará com que haja uma diminuição na intensidade da corrente elétrica? Vamos analisar. Então, deixa eu apagar aqui
né, para a gente fazer a nossa nova análise. Então, como é que vai ficar? Usar uma resistência cujo material apresente maior resistividade elétrica. Então, aqui, ó, aumentei a resistividade elétrica do material. O que vai acontecer? Vai aumentar a minha resistência. Se aumentou minha resistência, diminui a minha intensidade de corrente. Então, olha, usar uma resistência cujo material apresente maior resistividade fará com que haja uma diminuição na intensidade da corrente elétrica? Sim, verdadeiro. Então, temos o item 1 e o item 3 como verdade. Então, a resposta dessa questão 31 é a letra D, né? Apenas a 1 e a 3 são verdadeiras, estão corretas.